Boa noite a todos. Que a graça e a paz de Jesus estejam com cada um de nós aqui essa noite. Amém, irmãos? E com certeza já está, porque foi Jesus que abriu as portas para abraçar vocês essa noite, né? E para deixar um presente para vocês, uma bênção que vocês vão levar para casa hoje, né? Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 20. Livro de Atos, capítulo 20. Um texto muito conhecido, mas nós vamos tirar algumas lições para a nossa vida hoje. Todos acharam? Podemos orar? Então vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, porque neste momento a Tua palavra está aberta. E quando a Tua palavra está aberta e é estudada, com certeza é salvação para a nossa vida. E é nosso pedido agora é que nós vamos pegar um pouquinho dessa semente e plantar em nosso coração. E a nossa oração é que ela cresça e dê bons frutos para o Teu reino. Nos ajuda a entender a Tua mensagem. Rege todo o culto desta noite. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus, irmãos, ela é perfeita e sua maior virtude é o cuidado permanente que Deus tem por cada um de nós. Essa palavra ela existe para cuidar de nós, né? É uma maneira que Deus tem para nos aperfeiçoar na mente, no corpo, né, e no espírito. Por isso os preceitos, os mandamentos, os avisos, os conselhos, as normas, os estatutos, né, as leis. No meio de tantos conselhos, há um que eu quero destacar nessa mensagem de hoje, que está, não vamos ler, mas eu vou ler agora, que nós vamos ler o texto que eu separei aí. Entre tantos avisos que Deus nos dá, um deles está em 1 Coríntios 10, 12, que diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia, né? Deus tem um cuidado, irmãos, para que a gente não caia na vida, no pecado, né? Que a gente não se afaste de Deus. Deus tem esse cuidado. É como a mãe, o pai não quer que o filho se afaste dele, porque ele sabe que o negócio vai pegar para eles, né? E Deus preza muito pelo nosso crescimento espiritual. E é por isso que Ele nos adverte, né, nesse texto que eu li, cuidado para não cair, né? Que é o título da minha mensagem hoje, cuidado para não cair. E toda queda é vergonhosa e muitas vezes trágica. Ela causa transtornos. Dependendo da altura e do terreno em que caímos, pode causar sequelas ou até a nossa morte, né? Uma queda é bicho perigoso. Ellen White, depois de ela ter sofrido uma queda, ela ficou enferma e veio a falecer, né? E tantas outras pessoas na nossa vida que a gente conhece. Do mesmo modo, a queda espiritual. Se não atentarmos para o que está nos puxando para baixo, espiritualmente falando, pode nos levar a perder a salvação. E é por isso que eu gostaria de ler agora, irmãos, o versículo que eu pedi para a gente abrir agora, que está no Atos capítulo 20, vamos para o versículo 7 em diante. Podemos ler? No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, aqui é Lucas escrevendo junto com os apóstolos. Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Fosse no nosso dia de hoje, hein, irmão, tinha expulsado o pregador, né? Ou matado ele, sei lá. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida está nele. Subindo de novo, partiu o pão e comeu,
e ainda lhe falou largamente até romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Amém, irmãos? Paulo, antes de viajar, ele fez um milagre ali, né? E aqui, irmãos, fala de uma queda física, né? Mas eu quero tirar lições das quedas espirituais, baseado na vida de Eutico. Irmãos, eu tenho pregado em muitas igrejas, né? Aí eu noto que tem muita gente escorregando na vida cristã, se afastando de Deus. Tem igrejas que eu ia de 3 em 3 meses, a pessoa estava lá, quando eu chego já não está mais. Aí a boca dessas pessoas, eu estou afastado, não, eu saí, não, eu não sei o quê. Irmãos, o tempo que a gente está vivendo hoje, é para a gente vir mais à igreja, da gente buscar mais a Deus. Senão a gente cai. E o inimigo está lá fora feito um leão, só esperando tu dar uma vacilada para ele te tragar. E ele não tem pena não, viu? Ele, além de usar a boca, ele usa as garras. E é isso que ele quer fazer na vida de muita gente. Então esse sermão é só para a gente alertar, para a gente não cair nas garras do inimigo, né? Então eu vou fazer como é que se diz? Uma alusão, né? Uma comparativa entre uma queda física e uma queda espiritual, né? Então eu vou destacar aqui 7 coisas que Eutico perdeu. Primeira coisa, o que nos leva a uma queda espiritual muito forte, muito significativa. Primeira coisa, pegando a história de Eutico, perdeu a comunhão. Irmãos, quando a gente perde a comunhão com Deus, ou seja, você se desconecta, se desconcerta da palavra de Deus, você perde a noção de Deus, você perde a sua atenção a algo que estava acontecendo naquele ambiente. E a comunhão da gente não começa aqui na igreja. A comunhão da gente com Deus começa onde, irmão? Em casa, de manhã, cedo. O estudo da palavra, com oração. Essa é a nossa comunhão primária. Aqui na igreja tudo é bonito, irmão. Todo mundo alegre, canta, tem gente até que chora. Eu vi até homem chorando, que homem não chora, né? Mas são frouxos, os homens não choram, mas são frouxos. Aí, irmãos, mas quando passa daquela porta ali, parece que tem um coração de pedra, é implacável. É como eu sempre digo, aqui na igreja, tem pessoas que são super adventistas do 7º dia. Canta, louva, prega, passa lição, dá estudo bíblico, mas em casa é o exterminador do futuro. Ele não é aquilo que ele deveria ser. E eu sempre digo também, irmãos, que a gente tem que ser bom aqui dentro e melhor lá fora. Mas isso só é possível se você tiver uma comunhão permanente com Deus. Eutico caiu por quê? Primeiro porque ele escolheu um lugar bem facinho na janela. Era muito quente, ele, opa, vou para esse lugar aqui. Ele ficou olhando para as piriguetes lá fora e querendo acompanhar a palavra de Deus. Aí ele perdeu a comunhão. É aquele crente que está na igreja, mas está com o pé no mundo. E hoje em dia, irmão, a gente tem que estar com o coração, a cabeça, a mente, o corpo todo na igreja de Cristo. Porque ele está bem pertinho de voltar, irmãos. E tem gente aí se afastando de Deus por bobagem, né? Então, a primeira lição que eu tiro aqui de Eutico é que ele perdeu a comunhão, perdeu a noção da presença de Deus. Às vezes a pessoa vem para a igreja, pensa que vem assistir um culto. Ah, eu vou assistir um culto. Está completamente enganado. Você vem prestar um culto a Deus, independente do pregador, independente do cantor, independente do hino. Porque a pessoa principal que está aqui regendo tudo hoje, irmão, é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Aí quando a pessoa tem essa noção da presença de Deus, aí ela vem com mais integridade. Aí a comunhão dela fica mais forte, mais resistente. Se ela vier apenas cumprir como é que se diz, uma etapa da sua vida religiosa, não está fazendo nada, né? Então ele desviou também sua atenção para algo que estava fora do ambiente de Deus, né? Tem gente que está na igreja, mas está com
o zap, selfie, não sei o que, aí o diabo vem e faz um download da mente dele. Aí a palavra não consegue penetrar no coração dela. Aproveitando, se você chegar em casa e perguntar o que foi falado, qual foi o versículo, a pessoa não se lembra. Porque ela estava navegando no espaço sideral. Ou então, a pessoa vem cheia de problemas, em vez de entregar aqui no altar de Deus, fica remoendo, e Deus dando a resposta e a solução, e ela não se toca. Por quê? Perdeu a comunhão, perdeu o senso da presença de Deus. É como se ela tivesse vindo aqui só por vir. É a primeira lição, né? E quando as coisas do mundo passam a ser mais atraentes que as coisas de Deus, cuidado, a sua comunhão com Deus pode estar sendo afetada. Quando algo é mais, tem gente que fica contando as horas, irmão, para terminar. Eu espero que não tenha ninguém aqui esperando fazer isso, né? Mas quanto mais tempo a gente passar na presença de Deus, mais a gente recebe o galardão dele, mais a gente é abençoado. Pode fazer o teste. Quando você está lendo a Bíblia, quando você está orando, está conversando sobre Deus, está dando estudo bíblico, irmão, você sente a presença de Deus naquele momento ali. E ainda sai com ele até em casa, e sua casa é abençoada diariamente. Tudo por causa da comunhão com Deus, né? Segunda coisa que pode nos levar a uma queda espiritual, irmão, é esse momento aqui. Eutico perdeu o culto. Se arrumou todinho para ver Paulo assistir, pregar, né? Mas ele perdeu o culto, por quê? Ele estava com a mente dentro do recinto e lá fora, vendo quem passava, quem falava. O seu corpo estava presente, mas sua mente estava solta. Tem gente assim, está aqui, mas está pensando em outra coisa, no aniversário, no negócio, o problema de amanhã, e não aproveita a palavra de Deus sendo espalhada no coração de vocês e abastecendo do Espírito Santo. Lembrando de quem pregava naquela noite era Paulo, não era? Era uma pessoa importante, a igreja estava começando a dar os sinais de vida próspera e de salvação. E era importante as pessoas ouvirem Paulo. Muitas vezes perdemos o culto, que é Deus falando para nós, porque damos mais atenção a coisas desinteressantes, né? Uma vez eu vi um irmão, quase que eu matava ele, porque eu sou muito violento. Terminou o culto, irmão, ele foi correndo, pegou um radinho de pilha para saber qual foi o resultado do jogo. Aí eu pedi a minha esposa para botar o carro por cima dele, mas não deu tempo, ele correu. Estou brincando, irmão. Irmão, teve sentido a pessoa ir para o culto preocupado com o final do jogo? Não teve, irmão. Não é verdade? Isso aí eu dei só um exemplo, mas tem vários exemplos aí que a gente vê. Pessoas que vêm desconectadas. Aí ele começa a cair o quê? Gradativamente, ele começa a se afastar dos caminhos de Deus. Outra coisa que eu aprendi com ele, primeiro ele perdeu a comunhão com Deus. Isso aí é a queda que vai acontecendo E outra coisa, irmão, essas quedas aí, muitas vezes são imperceptíveis, é igual câncer de próstata. Você só vai saber quando o médico, meu filho, é hoje ou nunca. E tem gente que vai se afastando de Deus e não percebe. Porque tudo por conta de quê? Primeiramente, ele perdeu a comunhão com Deus. Deus já não é tão, a prioridade dele não é tão forte. Então, Eutico perdeu a comunhão, perdeu o culto, e ele perdeu a visão. Tanto é que ele se esqueceu que estava numa beira de uma janela e caiu. Ou seja, a sonolência espiritual. Paulo não diz que já é hora de despertarmos do sono? Tem gente, irmão, que não conhece mais o tempo em que ele está vivendo. Irmão, nós estamos às portas da volta de Jesus, amém? Mas tem gente vivendo como se Jesus fosse voltar daqui a 3.000 anos. Irmão, não tem mais tempo para ficar afastado de Deus, não. Agora é que é tempo de vir para a igreja, dar estudo bíblico, orar mais, buscar mais a Deus, fazer sacrifício, porque o tempo agora está muito curto também. E quanto mais tempo a gente passar em comunhão com Deus, mais a gente fortalece a nossa vida espiritual. Mas muita gente está dormindo. Aí Paulo diz, desperta tu que dormes. Presta atenção no tempo, porque os dias são maus, irmão. Nós estamos vivendo o ápice da iniquidade. Por isso que o amor de muito está esfriando.
Por isso que a lição da escola sabatina esse trimestre é só falando da nossa vida prática, ajudando o próximo, cuidando das coisas de Deus, sacudindo a gente, irmãos. Nós não podemos mais ficar parado não, esperando que saia alguém. Ei, irmão, venha dar estudo bíblico para mim. Não, irmão, tem que dar estudo bíblico toda hora, todo instante. Se oferecer, tem 10 que não quer, mas tem 20 que quer. É só você não deixar de bater, não adormecer. E a sonolência espiritual foi o que fez a Eutico cair, né? Ali achando bom aquele ventinho, né? Aquele negócio todo, e Paulo pregando, a Bíblia diz que o Paulo estava exortando. Aí ele, caiu. É muita gente assim na vida espiritual, né? Às vezes estamos tão confortavelmente acomodados que perdemos a visão de onde nós estamos sustentados. Às vezes a pessoa está tão numa boa, dinheiro no banco, saúde em alta, família feliz, ele não se preocupa, ele acha que está no ápice da vida. Cuidado, irmãos, às vezes pode ser um tapete falso do inimigo para esperar, e depois puxar. Jesus disse assim, no mundo tereis aflições, mas tende o quê? Bom ânimo, irmãos. Não, está tudo bem comigo, cuidado, irmãos. Aí eu me lembrei do Provar e Ver, foi do ano de 2017, aquele homem que comprou que vende frango, como é o nome? Uma granja. Não sei se vocês assistiram aqui, um homem, ele era normal, pobre, não tinha muito recurso e tal. Ele vinha para a igreja no sábado, no domingo e nas quartas, irmão. Tem gente que não sabe que tem culto dia de quarta-feira. E ele vinha esses 3 dias e tinha semana de oração, ele vinha. Pedindo a Deus para abençoar, ele até que ele conseguiu comprar uma granja. Aí ele começou a prosperar. Aí ele já não ia no domingo, depois deixou de ir na quarta, depois no sábado ele começou a escolher quem é o pregador hoje, quem é o cantor hoje. Depois, você não viu não, passou aqui no 2017, lembra? Começou porque não pensava que o dinheiro ia ser uma boa, que o negócio estava... Começou a achar que ele estava dando um disco muito alto. Aí ele começou a se inclinar para o mundo. Aí até que aconteceu o que, irmãos? Uma gripe aviária. E matou quase todos os campos. Alguém pode achar que foi castigo, foi não. É porque quando a gente se afasta de Deus, a gente cai aonde? Na boca do leão do inimigo. Pelo contrário, Deus está aí, filho, vem para cá, filho. Deus fica puxando. Mas Deus não obriga ninguém a aceitar, tem que ser por amor. Mas o inimigo não, opa, ele saiu, eu pego logo. Aí ele teve que aprender a duras penas que o melhor lugar do mundo é aos pés de Salvador, independente de você estar com 1 milhão no banco ou com 10 centavos no bolso. O importante, a nossa segurança verdadeira, é estar aos pés do Salvador, nosso Senhor e Salvador Jesus. Isso aí, irmão, é que garante a nossa vida, o nosso crescimento espiritual. Às vezes, tem vezes que parece ser o melhor lugar do mundo, pode ser o lugar mais perigoso. Eutico escolheu a janela, né? Ou esse lugar que é bom, é ventilado, ninguém vai me perturbar. Foi o lugar mais perigoso dele. E às vezes na nossa vida também. Não, eu vou ficar aqui, que aqui é tão bom, não sei o que, e aí não, acaba caindo em sonolência espiritual. E todo cego, se não tiver um guia certo, cai em qualquer buraco, né, irmão? Não é verdade? E o nosso guia verdadeiro, irmão, é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele é que nos dá visão para as coisas espirituais, né? Outra coisa que eu aprendo com a queda de Eutico é que Eutico perdeu a sensibilidade. Aqui, para mim, é o principal do desvio de uma pessoa nos caminhos de Deus. Quando a gente perde a sensibilidade da palavra de Deus, quando a gente perde a sensibilidade da oração, da comunhão com os irmãos, é muito triste, irmão. Você vê o semblante de uma pessoa insensível. Você faz um apelo, meu irmão, ela nem se toca. Vocês cantaram um hino aqui belíssimo, para ela é como se fosse uma música qualquer. Um sermão do pastor aqui, belíssimo, que vem todo extraído da Bíblia, para ele entrou aqui, saiu aqui. Ele perde a sensibilidade, mas ele não percebe. Só percebe quando está lá no chão,
pedindo socorro. Não sentia mais prazer de ouvir a palavra. Claro, começou a se enveredar para o lado da rua, o cansaço, a luta, um problema, uma preocupação exacerbada, pode nos tirar o sabor da doce palavra, não é verdade, irmão? Tem gente que Jesus disse que a gente não deve se preocupar tanto com as coisas da vida, mas buscar primeiro o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E aquilo que está te preocupando, Jesus vai restaurar para você, vai tirar da tua vida. É uma troca. Jesus pega o fardo dele, que é leve, e pega o teu, que é pesado. Olha como Jesus é bom. Mas a pessoa perdeu a sensibilidade disso. Aí começa a fazer beicinho para Deus, que Deus não me ama, que Deus não me abençoa, que Deus está indiferente comigo, quando na realidade é ele que está o quê? Insensível aos questionamentos de Deus na vida dele. E por isso que esse sermão, irmão, é todo um apelo. Um sermão não é mais aqui uma lembrança de que nós não podemos mais, não temos, acabou-se aquele tempo de você escolher vir para a igreja ou não. É tempo da gente vir, aqui é a fonte do amor, aqui é a fonte da sabedoria. Uma irmã disse assim, irmão, mas na minha casa também é a minha igreja. Eu digo, conversa para boi dormir, eu não sou boi. Na tua casa tu atende celular, se senta de qualquer jeito, briga com o vizinho. Tá muito de atividade, ela vai perder, passar tempo estudando a palavra de Deus? Vai não. E outro disse assim, eu tenho a TV Novo Tempo. A TV Novo Tempo, irmão, ela foi criada para os gentios, para as pessoas lá fora que não conhecem, né? E de lambuja a gente se aproveita dela também, porque tem muita coisa que a gente não sabe. Mas a ideia central, irmão, é a palavra de Deus. E tem que estar a nossa casa aberta diariamente e estudada diariamente. E cuidado para não azedar o coração quando você perde a sensibilidade. Porque de onde procede as saídas da vida? Do coração. Raiz de amargura brota onde? No coração. O desvio do cristão para as coisas de Deus, tudo brota no coração, que é a sede do sentimento, da intelectualidade, né, da percepção da vida. Não é o coração um órgão, não, é o coração que a Bíblia fala, é esse estado emocional. Quando a pessoa perde isso, irmão, babau a palavra de Deus. Aí ela vem para o culto à toa. Ela perde a sensibilidade das coisas de Deus. Outra coisa que eu aprendo com a queda de Eutico, irmão, é que ele perdeu o equilíbrio. Ele perdeu o equilíbrio e caiu. Quando a gente perde o equilíbrio em qualquer circunstância física ou espiritual, com certeza nós caímos. E caímos feio. Por quê? Porque é no equilíbrio que está o quê? O nosso testemunho. Irmão desequilibrado, que briga no trabalho, briga em casa, briga com a esposa, briga com o filho. Ele não tem um controle emocional. Ele é desequilibrado. Aí como é que vai ser o testemunho desse homem, pelo amor de Deus? Não é verdade, irmãos? Aí isso aí, ó, tudo isso são o quê? Você vai caindo espiritualmente, ó. E Deus quer que a gente esteja sempre levantado. Eu não estou dizendo que às vezes você leva uma escorregada aqui e acolá, mas o cristão perfeito é aquele que cai, mas realmente ele pega logo na mão de Jesus para subir, ele não se acomoda com a queda. E através dessa queda de Eutico, eu peguei essas coisas aqui dele, né? E Eutico também perdeu a noção do tempo. A mente cansada nos faz perder a noção do tempo. Da mesma forma, quando empregamos nossa mente em prazeres que dominam nossas escolhas. Muita gente hoje gostaria de voltar no tempo para reconquistar virtudes e realizações importantes na vida. Irmãos, essa questão do tempo é muito importante. Paulo diz assim, remindo o tempo da melhor maneira. Hoje nós estamos sendo espremidos pela pressão do mundo. E como é que a gente diz assim, não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para fazer lição? Tem. É porque você já não está mais sensível à palavra de Deus, nem ela é mais urgente. Se alguém disser assim para você, eu tenho R$1.000 para te dar.
Mas é lá no Pirambu, mas o cara só chega meia-noite para te entregar. Rapaz, tu ia dar um jeitinho de ir lá. Não é não, irmã? Por quê? Porque era do teu interesse. Rapaz, lá tem um bocado de bandido, tu vai ter que passar por uma rua cheia de bandido. Não tem problema. Deus está comigo, os anjos vão me para ganhar R$1.000. Irmão, vamos fazer uma vigília hoje, irmão, amanhã. Irmão, porque tem umas visitas lá em casa. Irmão, mamãe fica com a mão assim, eu estou com uma dorzinha de cabeça, né? Olha a diferença. Por quê? Porque a prioridade não é mais o reino de Deus, são as coisas da vida. Aí a gente perde a noção do tempo. Aí de repente você escuta um barulho no céu, que é a trombeta de Deus tocando. Aí você pensa que é um terremoto, mas não é. Deus diz: ei, chegou a hora de nós subirmos, chegou a hora de nós sermos uma só família no reino celestial. Mas a pessoa perdeu a noção do tempo, acha que tudo é natural, terremoto, temores de terra, rumores de guerra. Não, isso é normal. Perdeu a noção do tempo. Irmão, nós estamos vivendo o tempo dos sinais da volta de Jesus. Só está faltando cair as pragas, né? Me ajuda, irmão, cair as pragas. Decreto dominical. Sabia que tem gente que nem acredita em decreto dominical? Acho que isso é invenção. Sabia que tem gente que não acredita nos escritos de Ellen White? É terrível, irmão, isso aí. Por quê? Perdeu a noção do tempo. O tempo é só para problema, boleto bancário, problema de saúde, se acumulando de coisas que Jesus pode resolver só bastando você estar na presença dele, não é não? Igual aquela oração do centurião. Basta uma palavra tua e o teu servo será curado. Mas a pessoa perdeu a noção da vida, perdeu a noção da espiritualidade. Aí, irmãos, finalmente, depois desses estágios da queda, né? Que é a falta de comunhão, a falta de sensibilidade, a perca da noção do tempo, né? A ausência do culto, mesmo você estando presente aqui, a perda da visão, tudo isso vai ser uma coisa fatal. Aí Eutico caiu, o que aconteceu com ele? Morreu, perdeu a vida. E é assim que muitos estão perdendo a vida eterna, irmão, por conta dessas questões da vida. Desavença, raiz de amargura. Eu vi um livro, irmão, era Por que Sair da Igreja? Irmão, é cada besterol que leva as pessoas a sair da igreja. Uma vez uma família brigou com o pastor, porque o pastor vinha apressado, ia buscar a esposa dele no hospital. Aí tinha 3 irmãs, assim na porta. Aí o irmão disse assim: oi pastor, oi fulano, oi ciclano. Aí não falou o nome da outra, viu? Ele só fala com a panelinha dele, ele não sei o quê. Aí pronto, aí por conta disso, deixou de ir para a igreja. Se vocês verem a relação do besterol, que besterol é um remédio que a gente toma para ficar mais besta e idiota que tem. Quando a gente deveria ficar mais inteligente, mais sábio, mais perdoador, coração leve. Tem gente que qualquer besteirinha falou do meu filho, pô, não vou mais na igreja. Falou mal da minha roupa, não vou mais na igreja. Problema de estacionamento. Então, irmão, essas questões, tira fora da tua vida. A tua realidade é a salvação em Cristo Jesus. Jesus não se importou com nada disso, ele superou todas as coisas. Paulo, para que o mais perseguido do que Paulo, irmão? Tentaram até matar o homem, teve que descer no cesto escondido, né? Cheio de artimanha para fingir de morto, mas não desistiu da palavra de Deus. E tem gente, irmão, qualquer besteirinha, não vou para a igreja. Depende do pregador, depende do hino, depende não sei de quê. Aí dá uma dor de cabeça para Deus, aí levar o irmão fazer uma visitação. Aí ele parece os homens de hoje. Os homens de hoje tudo moloide, né? Sabe por que eu digo isso? Que um amigo meu tirou uma verruga, irmão, não era nem um caroço de feijão, bem pequenininho. Aí ele deitado, aí lá vem ele, Océlio, a mulher diz assim: ei, o Océlio está aí te visitando. Aí vem ele, irmão, Eu digo: fala, mataram o homem. Foi que houve, amigo? Uma verruga, rapaz, deu vontade de arrancar a cabeça dele. Cara, uma cirurgia de uma verruga só não dura nem uns 5 segundos, não é, irmão? Parecia que ele ia morrer. Eu digo: ei, fulano, vem cá, faz logo o testamento aqui, que nesse estado ele vai morrer daqui a pouco.
E a mulher dele, que tinha feito uma cirurgia, uma raspagem, sei lá o quê, fazendo comida, cuidando do menino, ajeitando a casa. As mulheres hoje, irmão, estão em alta, irmão. Não é não? As mulheres, olha, quem assiste a revista Novo Tempo, a maioria das programações da igreja, tudo é levada por mulher. Hoje dentro da igreja, irmão. Tudo é a mulher, é levante, é o Ministério da Mulher. Eu faço parte do Ministério da Mulher lá da Central. Por quê? Porque eu sei quem tem que estar perto de gente abençoada, que é para a bênção respingar na gente. Porque se a gente for chamar os homens para fazer alguma coisa, ele vai calcular. É longe, é perto, quanto eu vou ganhar. A mulher não, a mulher tem disposição na salvação. Eu acho que elas já nasceram com essa predisposição para salvar todo mundo. Né? Tirando uma senhora aí que fez besteira no governo, todas as mulheres eu acho que são muito, super importantes para o evangelismo atualmente, irmão. Isso aqui é só um parênteses aqui que eu estou chamando a atenção dos homens. E outra coisa que eu tenho visto, irmão, é que a maioria, isso é ideia minha, não tem nada a ver com o evangelho. Mas pelo que eu estou vendo, pelo andar da carruagem, eu acho que a maioria dos adventistas do sétimo dia que serão salvos, a maioria será do sexo feminino. Irmão, tem igreja aí que é lotado de mulheres e só tem 2, 3 homens. 2, 3 homens. Né? Quando na realidade, e outra coisa, quando Jesus voltar, ele vai direto no sacerdote. Lembra na Bíblia? Deus não foi tratar com Eva não, foi tratar com quem? Com Adão. Eli foi tratar com Eli. Davi foi tratar com ele. O sacerdote do lar é uma responsabilidade grande. Aí, então, irmãos, é o tempo da gente se ficar mais junto. Aproveita esses passeios que vai ter aqui, para vocês congregarem mais, orarem mais, ficarem mais juntos, trocarem ideias, e assim ajudar a vocês comprarem um terreno, para vocês estarem no tempo de vocês, que é para o benefício de vocês. Né? Aí uma igreja unida, irmão, ela é fortalecida. Aí eu quero ver alguém cair, porque se você cair, tem um irmão para te levantar. Não é não? É assim que é o Evangelho de Cristo. Como foi que a igreja primitiva cresceu? Todo mundo unido, ninguém tinha necessidade, porque um ajudava o outro. Agora, vivendo nessa sonolência, nessa insensibilidade, nesse negócio de vir por obrigação, isso não vai mexer, não vai aquecer teu coração para o batismo do Espírito Santo. E quando vier a tribulação, gente, como é que vai ser? Eu estava lendo o Grande Conflito, página 608, gente que estava aqui do teu lado te dando feliz sábado, almoçando na tua casa, vai ser um perseguidor implacável contra a tua vida. Por conta de quê? Falta de comunhão, falta de sensibilidade, falta de amor, de perdão. E meu apelo essa noite, irmão, é que a gente se una mais, que a gente congregue mais, participe mais, programação da igreja, todo mundo junto, passeio, todo mundo junto, vigília, todo mundo junto, porque uma igreja assim, irmão, é onde desce o batismo do Espírito Santo. E é numa igreja assim que levanta-se com a atmosfera do céu. Aí quando a última trombeta soar, adivinha quem é que vai subir em primeiro lugar? Vocês, para a honra e glória de Deus. Amém, irmãos? Era isso que eu queria lembrar para nós essa noite, irmãos. Eu espero que essa mensagem você a leve para casa e fique pensando: rapaz, como é que está a minha vida espiritual? Será que eu estou mais sonolento? Será que eu estou em processo de queda? Ou será que eu já morri e não estou sabendo? Né? Irmãos, e para a gente terminar esse culto, se essa mensagem você quer levar não para a sua casa, mas para dentro do seu coração, para a sua vida diária, eu queria que você se levantasse e cantasse junto comigo o hino 282. Eu creio que é tempo de ser santo. Quem poderia me arrumar um copo d'água, porque eu estou com 3 dias que não bebo água, me Deus fez agora. Hino 282. Alô, São. Irmão, faça desse hino a prática na sua vida diária.
povo, luz sempre a brilhar, e aos necessitados e para salvar. Tempo de ser puro, tu deves achar, sempre a sós orando, com Cristo ficar. Teus olhos bem fitos, pelo Salvador, por tua conduta, dar provas de amor. Tempo de ser forte, tu deves buscar o Mestre seguindo, por onde guiar, em gozo ou tristeza, sempre obedecer, da fonte divina, sim, nunca esquecer. Tempo de ser útil, tu deves guardar, muito calmo nas lutas, em Deus confiar, ter para os aflitos voz e atos de amor, sim, mais semelhante ser ao Salvador. Amém, irmão? Tá aí. Amém. Esse é o tempo. É tempo da gente ser santo. Se você não entendeu, não gostou nada do que eu falei, cante esse hino diariamente para você reavivar o Espírito Santo na sua vida. Você vai ver como você vai ser mais útil, Deus vai te usar e mais almas você vai ganhar para Cristo, vai salvar, vai ser salvo tu e tua causa em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma mensagem que o Senhor nos trouxe essa noite. Que ela não fique apenas no campo de um sermão, de uma informação, de uma leitura, mas que fique na prática da nossa vida diária. Porque o tempo que estamos vivendo, Senhor, é tempo de ser santo, de te buscar mais, de orar mais, de olhar também para o próximo, de priorizar o teu reino, de fazer a tua vontade, independente das circunstâncias. Porque nós sabemos que o tempo em que estamos vivendo, estamos vivendo já às portas da tua vinda. E nós queremos estar preparados, Senhor. Mas se nós falharmos em algum ponto, o inimigo vai se aproveitar disso e nos dar uma rasteira, talvez uma queda. Mas o Senhor quer que a gente esteja sempre levantado, agarrado à tua mão, se santificando a cada dia através da tua palavra e da tua oração. Nos leva em paz para casa, Senhor. Dá-nos uma semana de paz, de saúde, de vitória. Tire de nós o medo, o cansaço e nos ajuda a priorizar o teu reino. Perdoa nossas falhas, o nosso pecado, dirige cada vez mais a nossa vida. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe mais e mais, irmãos.